para que a Terra sirva a um propósito muito maior no plano universal, está se tornando necessário que ela se ative como uma biblioteca viva. Essa ativação começa com vocês mesmos, em seu próprio quintal. Vocês, então, espalham essa frequência pelo planeta. Em menos de 20 anos, haverá algumas mudanças importantes. A Biblioteca Viva não é simplesmente um registro histórico. É toda uma biblioteca de conhecimento, a partir do qual qualquer coisa pode ser criada. Há fórmulas e projetos armazenados nas formas de vida existentes na Terra, para o desenvolvimento de todos os tipos de realidades. Outras bibliotecas, localizadas em vários setores do universo, armazenam seu conhecimento em formas de luz ou coleções de moléculas que vocês nem mesmo reconheceriam. Para cada um dos 12 centros, os deuses criadores planejaram um método único para a armazenagem do conhecimento. A intenção é proteger a integridade das bibliotecas, cada uma viva à sua própria maneira. De uma perspectiva do futuro, as bibliotecas foram perdidas e é necessário agora redescobri-las e reabri-las. Idealmente, cada uma dessas 12 bibliotecas cria uma aliança eletromagnética que abriga uma mudança estupenda de compreensão. As 12 juntas criam a oportunidade de uma nova harmonia para toda a existência, como percebida por vocês. Eis aqui um conceito. Se as 12 bibliotecas das quais vocês são parte fossem todas ativadas em sua capacidade total, elas criariam um instrumento gigantesco no espaço, que se conectaria através de raios conscientes de energia. Esse instrumento poderia alterar não só o curso dos corredores do tempo, como o universo futuro, simplesmente apagando sua presença de onde começou, sem aniquilar nada. Há porções de vocês que se encontram nesta designação, provenientes de muitos mundos diferentes e de diferentes pontos de vista. Alguns dos contatos que estão tendo agora são provenientes de uma outra parte de si mesmos, uma parte do eu que está precisando encontrar a própria versão de si mesmo, a fim de que toda essa experimentação multidimensional que se destina a fornecer um senso de unidade para o futuro faça sentido. Uma vez que essa relação geométrica e energética seja colocada em movimento, as bibliotecas vivas enviarão formas de partículas de onda através do espaço, criando um novo método para que este universo tenha acesso a si mesmo. Quando essas rodovias universais forem conectadas como redes, a informação e a energia repentinamente abrirão um sistema de existência que nunca existiu antes. Nesta realidade, vocês estão construindo superrodovias de informação que transmitem o que está ocorrendo na Terra, enviando para todos os lugares essas informações como uma mudança energética. Finalmente, perceberão essa mudança no próprio corpo, conforme ele se torna verdadeiramente a superrodovia para a vida. Há incontáveis civilizações que desejam retornar à Biblioteca Viva, para que possam alterar o curso do universo.
Viemos do futuro, e há muitos futuros, onde a Terra e uma infinidade de mundos são atropelados por uma força tirânica nesta zona de livre-arbítrio. Muitos estão entusiasmados, esperando ansiosamente serem apresentados para que possam trabalhar com vocês. Eles compreendem que as próprias energias são completa e totalmente estranhas aos conceitos que vocês têm. Contudo, compreendam que, de um ponto de vista futuro, vocês os conhecem e são eles, e que foram mandados de volta no tempo por eles. Estamos agindo como guardiões de portais, permitindo a entrada de certas energias com muito cuidado, pois temos um plano de intenções para alterar um futuro distante, através da alteração de um passado muito distante. Vocês se localizam simultaneamente em todos esses lugares, cumprindo a sua parte. Concordamos em ser um estimulador e um facilitador de energia para vocês em muitas das diferentes realidades em que estão localizados. Versões de vocês também se localizam em algumas das 12 outras bibliotecas por todo este universo, e vocês também estão operando como detonadores de sistemas nesses locais. Lembrem-se, como membros da família da luz, vocês transportam a vibração e a intenção de mudança, aonde quer que se dirijam, alterando o sistema em que se encontram. Sintam isso e estejam abertos para descobrir quão vastos vocês são e quão grandioso é o plano. Muitos membros da família da luz tornar-se-ão fichas de biblioteca ou guias de turismo para aqueles que se igualarem a vocês, frequência com frequência e amor com amor. Vocês realizarão uma fusão através do amor, que criará um novo domínio e uma nova direção para este lugar que chamam de Terra. Lembrem-se que o Criador primordial encontra-se em todas as coisas. Assim, parte do verdadeiro propósito da Biblioteca Viva da Terra é misturar e fundir consciências, de modo que vocês possam experimentar e acessar o grandioso conhecimento nela armazenado. A chave aqui é amar e valorizar a si próprio e a Terra. Quando um mundo como este se encontra no processo de evolução espiritual, todos os que já estiveram envolvidos com a biblioteca têm a oportunidade de dar um salto cósmico. Portanto, muitos seres vêm de muito longe para participar, trazendo suas próprias agendas e criando planos dentro de planos. Há muita cura a ser realizada, pois muitas espécies que vocês considerariam como sombrias ou negativas estão também sendo atraídas para a Terra nestes tempos. Elas estão aqui para despertar vocês e estimulá-los com a maldade delas e lembrá-los de algo. Lembrem-se, este é um mundo de polaridades e a sombra define a luz. Tais energias não estão aqui para serem atacadas, mortas ou destruídas, muito embora os seus governantes possam dizer-lhes que tais visitantes são maus. Eles estão aqui para curar-se, para impregnar-se das vibrações de luz e amor e para chegar a um estado superior de ser dentro da própria espécie, porque eles se esqueceram daquilo que aqueles que se encontram na Terra também se esqueceram.
que todos vocês são um. Os que têm medo atrairão porções obscuras e não curadas de si mesmos como seres exteriores. O mau uso do poder e da vida atrai uma experiência tipo espelho. Vocês compreenderão que são aquilo de que têm medo. Vocês estão começando a compreender, no final deste milênio, que a engenharia genética não é uma grande coisa. Vocês, habitantes da Terra, entrariam imediatamente em estado de choque se soubessem o que agora é possível através da fusão de genes. Se as suas assim chamadas fontes noticiosas contassem histórias relativas ao que está acontecendo em alguns dos laboratórios deste planeta. Criaturas foram criadas e formas de vidas foram soltas no plano terrestre em muitos locais. Se esse poder de criar vida está agora disponível para seres humanos em evolução, com DNA de 2 fitas apenas, imagine o tipo de compreensão genética de seres que existem há centenas de milhares de anos. É assim que mundos e espécies são criados e nascem. Esses assim chamados deuses, como ondas de energia, separam-se do Criador primordial e se estabelecem nesta zona de livre-arbítrio. Tomam a energia do Criador primordial como a teia da existência e fazem experiências a fim de aprenderem sobre poder e energia. Eles possuem livre-arbítrio para fazerem o que quer que desejem. E caso se percam e esqueçam e criem coisas das trevas, tudo faz parte do mesmo jogo. É a mesma energia. Tudo isso está ligado e precisa ser curado. Uma vez que vocês transformem a Terra e partam para a Idade do Ouro, o restante do universo será alterado. Levará 1 ou 2 mil anos para que vocês conheçam a mudança que ocorrerá em todo o universo. Essa mudança poderia ocorrer simultaneamente, mas vocês não a verão simultaneamente. Vocês levarão 1 ou 2 mil anos para experimentar a mudança a partir do seu ponto de vista. Contudo, quando vocês mudarem neste plano terrestre, a mudança ocorrerá instantaneamente em todos os lugares. Aqueles que se consideram os proprietários ou deuses deste planeta tentarão manter vocês afastados da emoção amorosa e cooperativa que facilitará a evolução da raça humana. Farão tudo o que estiver ao alcance deles para ocasionar inquietação, caos, guerra e medo, o que os impede de acessar a biblioteca viva. Os que tomaram o planeta Terra conquistaram-no em uma guerra. Eles sabiam que a Terra era valiosa, porém não se lembravam qual era o valor dela. Escavaram o planeta para encontrar ouro, vieram buscar água, violaram a psique humana e os roubaram de sua essência, pensando que estavam colhendo abundância. Porém, uma vez que este planeta foi conquistado, eles negligenciaram as verdadeiras riquezas, porque não sabiam como reconhecê-las. Esses proprietários ou deuses sabem que os humanos podem acessar algo ao agirem por amor, e é por isso que a frequência do amor tem sido tão escassa no planeta. Os proprietários não queriam que as riquezas fossem descobertas por mais ninguém, até que eles as descobrissem por si mesmos.
eles não descobrirão tais riquezas, até que operem na frequência do amor. Precisam aprender e são vocês que os vão ensinar. Muito embora essas energias tenham sido incapazes de ativar a biblioteca e dela retirar o que queriam, imaginaram um outro uso para ela. Empenharam-se durante todos esses anos em aumentar a população e conduzir a Terra de tal modo que tanto os humanos quanto possível emitissem regularmente uma frequência emocional de caos e medo. Fizeram um bom trabalho. É tempo de a história ser contada e de todas as pessoas pararem de acreditar nessas tolices da religião e de deuses que as limitam, chamando-as de pecadoras e dizendo-lhes que suas vidas estão erradas. O que está errado é o fato de que a vida não está sendo valorizada. As vidas dos gramados, dos humanos, dos animais, das flores, todas são valiosas. Essa é a verdade universal. Vocês têm direito à própria sexualidade, a dizerem o que sentem, a seguirem a própria verdade e a não obedecerem às regras tolas de alguém. Vocês precisam crescer e mudar para além de suas ideias correntes, que oferecem apenas uma versão da existência. Compreendam que, como humanos, lhes foram contadas muitas histórias diferentes, para que aumentasse a compreensão que tem do Espírito Universal, a grande teia de consciência da qual fazem parte. As religiões servem a um propósito, todavia estão mergulhadas em falsidades. As religiões foram criadas para dar a vocês, humanos, alguma maneira de compreenderem a própria identidade, que é uma coisa valiosa a ser aprendida. Porém, a informação disseminada através das várias religiões lhes dá uma perspectiva limitada de quem são e os mantém sem poder. Qualquer religião é uma perspectiva de existência. As histórias, os indivíduos e os mitos que compõem a religião são todos usados de maneiras diferentes para afetar o comportamento de populações. Lembrem-se, quando qualquer grupo de pessoas focaliza sua energia e intenção, suas formas pensamento coletivas produzem uma massa energética que passa a existir. O que era apropriado a partir de um ponto de vista religioso há algumas centenas de anos não tem mais significado hoje. Os tempos estão mudando. Exatamente como vocês vão à escola para aprender, a alma vai aprendendo em cada vida. Ou, algumas vezes, a alma tem que passar muitas vidas numa mesma série escolar até que a informação sob a forma de lições seja aprendida. Então, a alma passa para o nível seguinte. O lugar para o qual a raça humana está se movendo envolve uma compreensão de que vocês podem ser iguais a seres que há séculos e milênios chamaram de deuses. Vocês não poderiam ser iguais há 5 ou 10 mil anos atrás, porque não compreendiam as habilidades desses deuses. Eles chegaram em aeronaves tecnologicamente avançadas e a cultura então existente não tinha palavras para descrever essa tecnologia. Se vocês voltassem 20 ou 30 mil anos, veriam que havia avanços tecnológicos muito interessantes no planeta. Porém, essas coisas foram mal compreendidas, encobertas ou escondidas. Há alguns recantos na Terra
onde pequenos grupos de civilizações mantêm parte da biblioteca viva aberta, impregnando-se e impregnando a terra de amor. Esta, por sua vez, retorna a elas esse amor, tornando a vida criativa e sustentadora. Quando a biblioteca viva é ativada e fornece informações, cooperação e amor aos administradores humanos, como retribuição, as coisas tornam-se menos trabalhosas. Na verdade, quando a biblioteca viva estiver completamente ativada, vocês serão capazes de manifestar, construir e descobrir o que quer que desejem. O sistema nervoso humano e a estrutura do DNA ainda não estão suficientemente evoluídos para manter a troca de informação e de frequência que ocorreria se a biblioteca viva fosse completamente ativada. Isso envolveria uma mudança bastante drástica na maneira pela qual vocês estão acostumados a perceber a natureza. Quando a biblioteca viva estiver em completo vigor, a inteligência falará a partir de todas as partes da existência, e estamos dizendo falar. Vocês passarão 1 hora se comunicando com uma determinada flor. Durante esse tempo, ficarão fascinados pelo conhecimento que descobrirão ao darem 3 passos. Haverá um ajuste gradual dentro de todas as formas de vida, de modo que cada uma evolua e se abra simultaneamente, criando um casamento e um encontro de vibração e consciência. Lembrem-se, tudo está vivo. Os animais são brilhantes e muito mais espertos que os humanos. Muitos estão agora se movendo para este mundo de luz, e é por isso que estão ocorrendo as assim chamadas extinções. Os animais são muito espertos. Há muitas distinções entre as espécies animal e a humana. Uma das maiores é que os animais sabem que não terminam quando morrem. Sabem que continuam. Não compram túmulos e não se preocupam com o lugar em que vão morrer e onde serão enterrados. Confiam que serão cuidados. Têm uma sabedoria e confiança inatas. Não fazem seguros e não assistem à TV. Muitos desses animais estão bastante sintonizados com a qualidade de vida. Eles sabem que a qualidade de vida que desejam não pode mais ser encontrada na esfera global e, portanto, estão partindo. Os animais foram dados a vocês como companheiros neste planeta. Coube a vocês decidir comê-los ou não. Os animais não se importam de serem comidos, se isso aumentar a qualidade de vida humana e a qualidade de vida deles. Porém, atualmente, os animais não estão sendo respeitados nem honrados por sua qualidade de vida. São tratados como se não estivessem vivos, como se não sentissem, como se fossem escravos da espécie humana. Os animais foram projetados e criados para serem companheiros dos humanos, para ocuparem o espaço a fim de ensinar, mostrar e compartilhar o caminho com vocês. Os animais são criações biogenéticas baseadas em genes que foram coletados em muitos sistemas solares e planetas diferentes. Sua criação permitiu que representantes desses sistemas tivessem uma ligação genética com a Terra e, portanto, a habilidade de observar este mundo e transmitir coisas a ele. Esta faceta da criação nunca foi realmente compreendida.
Os animais têm um certo senso intuitivo que os deixa compreender os seus papéis em relação uns aos outros. Eles provêm de uma variedade de comunidades extraterrestres e se assemelham aos seus ancestrais, que são seres sencientes em outros planetas. Se você soubesse em quantos milhões e bilhões de planetas há em existência, essa ideia não seria assim tão espantosa para vocês. Aqueles que criaram este planeta buscaram diferentes sementes de diferentes locais. Essas sementes foram biogeneticamente engendradas para criar companheiros para vocês e povoar a Terra. Alguns dos animais aqui são utilizados como transmissores. Os gatos são transmissores diretos de informações para uma espécie de consciência que usa os gatos para monitorar vocês. Nos tempos antigos, neste planeta, esteve em voga em muitas culturas ter um leão ou outro grande felino perto da entidade governante. Esses animais sempre estiveram lá. Olhem para as estatuetas antigas espalhadas por todo o mundo. O que veem? Leões. A família felina representa um instrumento biogenético de uma espécie que se assemelha a vocês, exceto em relação ao rosto, que é o de um felino. O povo felino, ou povo leão, chegou em grupos na Terra e trabalhou na América do Sul, no México, no Egito e em algumas ilhas. Estátuas foram erigidas para honrá-los. Quando ensinaram a raça humana ou quando misturaram suas espécies e criaram os governantes aqui, especialmente no Egito, deixaram os felinos para transmitir informações, de modo que os governantes tivessem contato direto com as espécies das estrelas. Era assim que muitos desses governantes tomavam decisões. Era assim que eram guiados. Os felinos lhes davam informações telepáticas. Eram como transmissores ou rádios cósmicos. Em tempos mais recentes, as bruxas possuíam gatos. Vocês acham que as bruxas eram tolas? Os felinos constituíam ligações com outros domínios. Quando uma energia não muito elevada se aproxima, os gatos podem interceptá-la e alterar a vibração. Agora, muitos de vocês possuem gatinhos em casa, que lhes transmitem muita informação. Porém, neste período de tempo, vocês em geral não estão trabalhando com esse tipo de informação. Para vocês, os gatos são guardiães e assistentes, grandes companheiros que trazem conforto. Se vocês forem alérgicos a gatos, isso indica muitas coisas. Temos trabalhado com muitas pessoas no que se refere às suas alergias. Uma das primeiras coisas que ser alérgico a gatos indica é que a pessoa tem dificuldade em permitir a entrada em sua vida da intimidade do amor. Vocês não podem deixar o amor entrar. O gatinho lhes dá uma certa quantidade de lealdade e amor, e quando chega perto, vocês podem ser incapazes de aceitar essa conexão profunda com um outro ser. Essa é uma representação simbólica de alergia a um certo animal. Cada espécie serve a um propósito para vocês. As baratas que estão invadindo a vida de vocês estão relacionadas a questões que vocês não querem enfrentar e que estão tentando chegar à superfície. Vocês não olham para as baratas e dizem: "Oh, vocês, minhas lindas baratinhas, que bom vê-las nesta manhã sobre a pia de minha cozinha." Geralmente vocês as esmagam ou jogam inseticidas sobre elas. Contudo, elas estão se tornando cada vez mais fortes, não é? Constituem uma espécie muito resistente
e tem sobrevivido a muitas mudanças de energia, aprendendo a transmutar toxinas vezes sem conta. Estão aqui para lembrar que vocês têm de olhar para aquilo que não é necessariamente refinado, aquilo que se encontra dentro de vocês e que precisa vir para fora. O que é que está em seu interior e que os está aborrecendo? E como vocês podem se tornar mais resistentes como espécie? É bastante fácil viver em harmonia com a natureza. Tudo o que precisam fazer é pensar exatamente o que desejam experimentar. Falem com a terra e com a natureza em sua mente e em voz alta. Se descobrirem que estão sendo invadidos por criaturas da natureza, então digam simplesmente: quão esperto sou por ensinar a mim mesmo nesta capacidade. Estou compreendendo, pequenas criaturas, que vocês estão tentando mostrar-me algo. Agora vou manter meu sangue frio e começar a olhar para dentro de mim. Vocês gostam de encobrir e aniquilar aquilo que os está irritando, de modo que não tenham de enfrentar quem vocês são. Se encarassem quem são, precisariam mudar, e essa mudança pode envolver coisas demais. Frequentemente, apegam-se ao que os mantém infelizes para não enfrentarem o desconhecido sozinhos. Por favor, compreendam que nunca estão sozinhos. As criaturas estão aqui, como companheiras de vocês. Nada está aqui para prejudicá-los. Foram treinados para acreditar que as coisas estão aqui para prejudicar vocês. Assim, emitem essa vibração. Então, por que vocês criam a sua própria realidade, fazem o possível para forçar a realidade a se curvar numa direção que os prejudica? Não é fácil prejudicar a si mesmo. Vocês precisam se esforçar muito para criar doenças e males. É bem sabido na comunidade científica que muitas coisas que são promovidas não atendem ao interesse da humanidade. Porém, a economia e o dinheiro estão sempre envolvidos, produzindo-se lucros em cima do medo de vocês. Que acham que interromperá esse processo?